falciforme é uma doença genética onde acontece uma mutação na cadeia de aminoácidos da molécula hemoglobina. A hemoglobina está presente dentro da hemácia, que é o glóbulo vermelho do nosso sangue, e pela troca de apenas um aminoácido, o ácido glutâmico, pela valina, acontece a transformação morfológica dessa célula. A célula, a hemácia, ela tem um formato bicôncavo e pela troca desse aminoácido acontece que ela fica com uma forma de foice. Por isso o nome anemia falciforme. Então, proteínas são um conjunto de aminoácidos e proteínas é o assunto da nossa videoaula de hoje. Então vem estudar com a Mia. Então, hoje nós vamos estudar as proteínas. Quais são os alimentos que são fontes, de proteínas? As carnes em geral, também os ovos, leite e derivados, como o queijo. Então, esses são os alimentos aí, que são ricos em proteínas. E o que são proteínas? São moléculas orgânicas e polímeros de aminoácidos. São formados por aminoácidos. Então, aqui o que é um aminoácido? Um aminoácido ele é composto aqui por um radical, amina, um hidrogênio, aí tem aqui também uma carboxila, e eles são ligados um aminoácido ao outro através de uma síntese por desidratação, aonde vai acontecer ali a perda de uma molécula de água, e assim vai fazer a ligação desse aminoácido com o outro, nesse radical aqui do carbono com o radical amina, através de uma ligação peptídica. Então, assim é que acontece a união de um aminoácido com o outro, através da síntese por desidratação, perdendo uma molécula de água. E nós sabemos que a proteína é formada por um conjunto de aminoácidos. Então, vários aminoácidos estariam sendo ligados um ao outro, formando então assim a proteína, tá? Por isso que chama-se polímeros de aminoácidos, porque vão ter vários aminoácidos ali, fazendo essa união, formando uma proteína. As proteínas são responsáveis pela funcionalidade da célula, ou seja, a célula tem ali dentro dela, o DNA. O DNA é que é responsável por falar, para a célula, vamos dizer assim, quais são as proteínas responsáveis por fazer determinada função no organismo. Um exemplo, a cor do cabelo. Então, tem uma proteína específica para aquela cor do cabelo. E cada indivíduo vai ter uma tonalidade de cabelo diferente. Um vai ser castanho escuro, castanho claro, louro, ruivo, tem vários tipos, Então, o DNA vai mostrar para a célula qual é o conjunto de aminoácidos que vai formar a proteína que irá dar a cor ao cabelo, assim também como a cor dos olhos, a cor da pele e assim por diante. A proteína é um composto orgânico mais abundante no nosso corpo. Então, cuidado para não confundir. Composto inorgânico mais abundante é a água e o composto orgânico mais abundante é a proteína. E ela desempenha várias funções diferentes do nosso organismo. Tem a função estrutural, onde nós temos ali proteínas que dão firmeza para a pele, como por exemplo o colágeno, assim também como fornece firmeza para os ossos e tendões. Dentro da célula, por exemplo, tem o citoesqueleto, como você pode ver aqui nessa animação acima. O citoesqueleto, além de dar a estruturação para a célula, ele também faz a movimentação de outras substâncias dentro da célula. As proteínas também têm função imunológica, que faz a defesa do nosso organismo através dos anticorpos. Então, os anticorpos não são células, são proteínas que defendem o nosso corpo contra a invasão aí de micro-organismos, toxinas e assim por diante. Temos também a função hormonal.
Nós vimos que lá na aula de lipídios, né, existem ali os esteroides, né, que tem ali derivados do colesterol, que tem ali alguns hormônios, como a testosterona, a progesterona, o estrogênio, que são hormônios, né, de origem de lipídios. Mas existem também alguns hormônios, como a insulina e o glucagon, que têm origem proteica. E esses dois hormônios são fabricados pelo pâncreas e são responsáveis aí, né, por fazer a regulação da glicose no nosso sangue. As proteínas também têm função catalisadora, né? Ou função enzimática, porque elas aceleram as reações químicas que acontecem no nosso organismo. Então, onde tem a presença de uma enzima, essa reação química acontece, né, com uma velocidade e eficiência maior, por isso a função catalisadora. Temos também a função contrátil. Temos duas proteínas, né, muito importantes aí, porque atuam na contração muscular, que é a actina e a miosina, né, que faz aí a contração e relaxamento muscular. E temos também a função de transporte, que é a hemoglobina. A hemoglobina, ela é responsável aí, que fica, né, dentro da hemácia, responsável por transportar aí justamente os gases, como o oxigênio, por todo, né, as células e tecidos do nosso corpo, e também, além de transportar gases, também transporta nutrientes. E é a hemoglobina que também dá a cor vermelha ao nosso sangue. Então, essas são as principais funções, né? Função estrutural, imunológica, hormonal, catalisadora ou enzimática, contrátil e de transporte. E é o formato da proteína que irá determinar qual é a sua função biológica. Existem 4 formatos que a proteína pode se apresentar: o formato primário, secundário, terciário e quaternário. E dependendo desse formato, ela vai desempenhar uma função biológica no nosso organismo. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tipos de formato que a proteína pode apresentar. Começando pela proteína primária. O que seria isso, né? Se refere à sequência de aminoácidos que forma a proteína. Então, por exemplo, eu tenho ali a queratina, então eu vou ter uma sequência exata de aminoácidos que vai ser fabricada aí, né, a queratina. Se eu estiver falando agora do colágeno, que é uma outra proteína, então vai ter também uma sequência de aminoácidos específico para formar essa proteína. Então, cada proteína tem a sua função e tem a sua composição de aminoácidos específica. E essa é a ordem, né? Essa ordem de aminoácidos nós chamamos de composição primária, que é a ordem que é feita por determinação genética. Então, por exemplo, aqui nessa figura, né? Cada bolinha dessa daqui está simbolizando um aminoácido. E o aminoácido é ligado a outro, né, por ligações peptídicas, como a gente já falou. E a união desses aminoácidos vai formar uma proteína. Então, cada bolinha dessa daqui, ó, é um aminoácido. Então, por exemplo, eu tenho ali, ó, a fenilalanina, a leucina, a serina, a cisteína e assim por diante, né? Formando aí, então, esse conjunto que vai dar origem a uma proteína específica. Então, quando tiver nessa conformação linear aqui, né, simples, só com a união desses aminoácidos específicos, eu tenho uma proteína primária. A proteína secundária são ligações peptídicas que vão interagir uma com as outras, formando pontes de hidrogênio. E assim vai começar a mudar a sua estrutura. Então, você vê aqui que ela começa a ter uma estrutura um pouquinho assim, ó, como se estivesse se enrolando, né? Formando ali uma espiral. Então, ali você vê a alfa-hélice se transformando ali, ó, dobrando, fazendo essas pequenas dobras aqui através das pontes, ó, de hidrogênio, que vai formar a beta-laminar.
Então, aí começa a fazer uma pequena dobra, ela começa, né, a mudar a sua estrutura. Então, nesse caso aqui vai ser secundária. A terciária acontece ainda cada vez mais essas dobras, né? Então, essas cadeias laterais que formam os aminoácidos também vão interagir uma com as outras, formando uma estrutura agora tridimensional ou globular. Então, você vê aqui, ó, mais pontes de hidrogênio sendo formadas, mais dobrinhas acontecendo, até pegar ali um formato, ó, tridimensional. Então, tridimensional, né, terciária. E a estrutura quaternária da proteína? É a união de duas ou mais cadeias polipeptídicas, formando aí uma estrutura mais complexa, mais fibrosa ou mais globular. Então, você vê aqui, né? Essa estrutura aqui é quaternária. Então, eu vou ter quatro, olha, proteínas, quatro cadeias de proteínas, duas cadeias beta e duas cadeias alfa, formando assim quatro proteínas que vão se juntar uma com a outra. Então, tem a proteína e vem uma encaixa, vem a outra encaixa também, vem mais uma encaixa, formando esse grupinho de quatro proteínas. E essa daqui é justamente o modelo da hemoglobina, aquela que tem, né, na nossa hemácia, que inclusive tem até uma composição de ferro dentro dela, que justamente, né, vai dar ali a cor vermelha ao sangue, e o ferro é um sal mineral importantíssimo aí, né, para fazer a composição também dessa proteína, tá? Então, esse formato aqui é o formato quaternário. Aí aqui tem uma figura mostrando os quatro tipos, né, de estrutura que a gente pode encontrar aí das proteínas. A primária, que é a sequência de aminoácidos em uma proteína. A estrutura secundária, que vai começar a ter uma pequena dobrinha, né, formando ali por pontes de hidrogênio, que vai formar essa estrutura em espiral ou helicoidal. Tem a estrutura terciária, que a hélice vai começar a se dobrar cada vez mais, ficando com uma forma enovelada, como se fosse realmente um novelo de lã, né? Um emaranhado, assim, uma estrutura tridimensional. E tem a estrutura quaternária, que são duas ou mais cadeias que vão se unir, né? Vão se juntar uma com a outra, formando então aí, né, essa proteína quaternária, ok? Lembra que no início da aula eu falei sobre a anemia falciforme? E eu falei também que devido à mudança de apenas um aminoácido, transformava aí, né, a morfologia dessa célula. Então, você vê aqui uma sequência normal de vários nucleotídeos, formando ali os aminoácidos. Então, temos aqui os aminoácidos sendo formados. Então, o ácido glutâmico, ou glutamato, também pode ser chamado assim, ele vai sofrer ali uma mutação, onde aqui, ó, vai alterar o nucleotídeo, a base nitrogenada, né, mudando então o aminoácido. Onde que era, né, o ácido glutâmico, agora vai passar a ser a valina. E isso aqui, essa mudança de apenas um aminoácido na sequência primária ali da proteína, faz essa transformação. Aqui embaixo, ó, tem uma foto da hemácia no formato normal, como eu falei, né, o formato bicôncavo. Então, esse aqui é a morfologia normal. Quando acontece essa mutação, essa troca do aminoácido, acontece a transformação da hemácia do formato bicôncavo para esse formato de foice, por isso anemia falciforme. E o que isso provoca no indivíduo, né? As hemácias nesse formato de foice costumam entupir, ó, as bifurcações dos vasos sanguíneos. Elas se acumulam aqui, provocando dor, né? Principalmente dor nas articulações em geral. E também a dificuldade
de transportar o oxigênio, visto que a hemácia nesse formato carrega menos oxigênio. Então o indivíduo fica sempre com aquela sensação de cansaço, de falta de ar, né? Devido a pouco oxigênio que a hemácia está carregando para os tecidos. Então a anemia falciforme é uma anemia, né, é uma doença genética devido a essa mutação aqui. Então o pai e a mãe podem passar para o seu filho. Quando acontece, né, uma desnaturação proteica, é quando alguma condição ambiental muda e, consequentemente, essa mudança altera o formato da proteína. Lembra quais são os formatos, né? Primário, secundário, terciário e quaternário. Então, alguma mudança ambiental, como, por exemplo, a salinidade, a temperatura, o pH, muda a formação dessa proteína. Então, por exemplo, ela poderia estar no formato terciário e devido ao aumento da temperatura, ela desnatura e vai para o formato primário ou secundário. Então, isso pode acontecer. E isso muda também a função biológica dessa proteína, porque lembra que o que dá a função à proteína é justamente o formato dela. Então, se acontece a desnaturação que muda o seu formato, ela também pode mudar a sua função. Aí existe a desnaturação do tipo reversível. Um exemplo muito comum aí, né? A famosa chapinha no cabelo para alisar o cabelo. Nós sabemos que no cabelo existe ali, né, a proteína que é a queratina. Devido à alta temperatura ali da chapinha, o que vai acontecer, né? Ela vai desnaturar essa queratina, que é a proteína, e ela vai sair ali do formato, por exemplo, terciário e vai passar para o formato primário. E essa mudança de temperatura altera a sua estrutura, o que faz o cabelo ficar, né, liso. E depois ela pode voltar ao seu formato normal, natural, quando ela é hidratada, né? Então você alisou o cabelo, aí depois quando você lavar o cabelo ou hidratar o cabelo de alguma forma, ele vai voltar, né, à sua estruturação original. Então é um tipo reversível. Mas existe também uma desnaturação que ela é irreversível. Um exemplo, quando você ali, né, faz um ovo frito. Então, o ovo, na temperatura ambiente, temperatura normal, ele tem ali um aspecto viscoso, né, meio líquido, né? E conforme você vai aumentando a temperatura ali na frigideira, por exemplo, onde você vai fritar o seu ovo, a albumina, que é a proteína que tem ali na clara do ovo, ela muda a sua formação devido à desnaturação, devido à alta temperatura. Então, ela vai se solidificar. Então, ela estava ali naquele aspecto viscoso, né, quase líquido, e passa agora para o estado sólido. Então, aconteceu uma desnaturação. E você não consegue, depois que volta a temperatura ambiente normal, né, não consegue voltar à forma líquida novamente. Uma vez que desnaturou, uma vez que mudou o seu formato, dessa vez não consegue voltar mais, nem por hidratação. Então, esse é um tipo de desnaturação irreversível. A proteína desnaturada nunca perde a sua estrutura primária. Então, a sequência de aminoácidos ali na estrutura primária que vai formar uma determinada proteína nunca vai mudar, a não ser que aconteça uma mutação genética. Aí já é outro caso. Mas devido à mudança de temperatura, de pH, salinidade, algo que vai provocar a sua desnaturação, o que vai acontecer ali é a mudança do seu formato, mas a estruturação de tipos de aminoácidos e a sequência desses aminoácidos, as interações de ligações peptídicas entre esses aminoácidos não irá mudar, tá? Não será perdida devido ao processo de desnaturação, vai continuar sendo a mesma sequência, tendo os mesmos aminoácidos. A única coisa que vai mudar vai ser o seu formato e a sua função biológica, ok? Então, aqui temos uma tabelinha com alguns exemplos de proteínas corporais e as suas funções. Então, vamos falar ali um pouquinho sobre o colágeno.
O colágeno é uma proteína, né, resistente, encontrada na pele, nos ossos, nos tendões e nas cartilagens, dando ali, né, uma firmeza, uma estruturação. A queratina é uma proteína impermeabilizante encontrada nos pelos, na pele e nas unhas. O fibrinogênio é uma proteína que atua na coagulação sanguínea. Então, ali faz uma ponte de fibrinogênio, que vai se transformar numa fibrina, que vai fazer um tampão ali, por exemplo, no machucado, né? Ou um local que teve ali um corte ou algo do tipo que está sangrando. Então, ele vai parar de sangrar devido à fabricação do fibrinogênio, ali com a ajuda, né, das plaquetas. Aí acontece o tampão e tem o estancamento da hemorragia, né, daquele sangue que está sendo perdido. A hemoglobina é a proteína constituinte das nossas hemácias, né? Então temos ali uma cadeia longa, a hemoglobina é uma cadeia longa de aminoácidos, e a função dela, né, como a gente já falou bem, é o transporte ali de gases, principalmente o oxigênio, através das hemácias para todos os tecidos do nosso corpo. Temos também a actina e a miosina, que são duas proteínas que trabalham em conjunto para fazer a contração muscular. A albumina é uma proteína de alto valor biológico, presente aí na clara do ovo, no leite e também no nosso sangue. E temos os anticorpos, que são proteínas solúveis com função imunológica, que vai aí reagir contra um antígeno específico, que pode ser um micro-organismo ou até mesmo uma toxina, algo estranho no nosso corpo. Então, esses anticorpos vão ali para combater, para fazer a defesa no nosso organismo. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de proteínas bem importantes aí, com funções biológicas bem valiosas no nosso organismo. Então, chegou a hora da gente exercitar, né? A hora do exercício, para a gente fixar na nossa mente tudo aquilo que foi falado nessa videoaula. Então, vamos lá resolver juntos essa questãozinha. As proteínas são macromoléculas formadas por um conjunto de aminoácidos unidos entre si pelas ligações peptídicas. A sequência desses aminoácidos determina o tipo de proteína que será sintetizada, bem como a sua forma funcional, o que permite atuarem especificadamente em diferentes vias metabólicas. Em um estado febril, a elevação da temperatura corpórea leva a uma perda das funções das proteínas por causar. Então, quando a gente está com febre, né, o que acontece ali? A temperatura corporal aumenta para sinalizar, né, é uma maneira do corpo dizer que tem alguma coisa errada. Pode ser uma infecção bacteriana, pode ser alguma outra coisa que está provocando ali um distúrbio metabólico no nosso corpo. Então, a febre é indicativo que algo está errado. A temperatura corporal normal varia aí entre 36, 36,5, 37 no máximo, mas fica ali na casa do 36,5. Essa é a temperatura corporal normal. Se ela começa a elevar, né, vai ali para um 38, 39, 40 graus, opa, tem alguma coisa errada e eu não posso deixar subir mais do que isso, porque lembra que o que acontece com as proteínas quando está em alta temperatura? Ela desnatura. E isso pode, né, provocar ali perda de função no organismo. Pode acontecer algum problema ali e causar até mesmo a morte do indivíduo. Por isso que febre alta é perigoso. Então, a gente tem que procurar logo, né, baixar essa febre de alguma forma, usando ali um antitérmico ou um medicamento ou algo do tipo. Então, o estado febril, né, que é a elevação da temperatura corpórea, leva a uma perda das funções das proteínas, por causar o quê? Então, lembra que quando a temperatura, né, aumenta, que é um dos fatores para provocar a desnaturação da proteína, o que acontece com a proteína? Ela altera a sua estrutura, no caso, a sua estrutura tridimensional. Então, a resposta aqui para essa questão vai ser a letra C, tá?
A elevação da temperatura, que vai fazer a desnaturação das proteínas, não vai acelerar o metabolismo. O que acelera o metabolismo são as enzimas, que vai, né, ajudar a acelerar as reações químicas. Quebra de ligações peptídicas não acontece. Uma vez que ligou um aminoácido no outro, né, formando ali o conjunto de aminoácidos que vai formar a proteína, quando a proteína desnatura, ela não deixa de ser uma proteína, ela continua sendo uma proteína. Então, as ligações peptídicas permanecem. O que acontece ali é o que está ali na letra C, altera a sua estrutura, né? Então, ela vai perder a função biológica porque a sua estrutura mudou. Né? Lembra quais são os 4 formatos? Né? Primário, secundário, terciário e quaternário? Então, vai haver uma mudança nesses formatos. E ali na letra D, mudança no número de aminoácidos? Não, né? Lembra que a proteína, mesmo quando ela está sofrendo desnaturação, a estruturação primária dela nunca muda, ou seja, a quantidade e como os aminoácidos estão ligados um ao outro, né, não muda, continua igual. Então, ela desnatura, mas nunca perde a sua função primária, né, a sua estruturação primária. Então, o que acontece mesmo ali vai ser a mudança, né, na sua estrutura tridimensional. Letra C é a resposta para esse exercício. Ok? Espero que você tenha gostado. Se esse vídeo foi útil para você, não deixa, né, de deixar aí o seu like, o seu gostei, né, o seu joinha. Se inscreva no canal e até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.